meus queridos Criminal Lovers, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou a Lika Fernandes, sou a sua anfitriã por aqui e hoje eu tô aqui para contar para vocês a história da médica Samira, que foi brutalmente espancada pelo namorado no dia da sua festa de aniversário. Mas antes, já vou pedir para você deixar um like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, comenta, compartilha e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, tá certo? Lembrando que o seu engajamento faz com que a gente produza mais vídeos de qualidade para vocês. Então, bora lá? Vem comigo mergulhar nessa história! Samira Curi tem 27 anos e já havia alcançado o que muitas pessoas demoram a vida toda para alcançar. Médica dedicada, investia em sua formação com pós-graduação e especializações e conciliava o seu tempo entre os estudos e o atendimento aos pacientes. Ela é descrita por amigos e familiares como uma jovem carinhosa e determinada, que via na profissão da medicina não só como uma carreira, mas também como uma oportunidade de ajudar o próximo e transformar vidas. Uma carreira brilhante e promissora que foi interrompido bruscamente de uma forma inimaginável. O agressor é Pedro Camilo Garcia Castro, de 24 anos, fisiculturista e lutador de jiu-jitsu. Ambos residiam na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Então, o que aconteceu? No dia 14 de julho de 2025, o casal tinha alugado um apartamento aqui na região de Moema, em São Paulo, para comemorar o aniversário da Samira. Então eles alugaram esse apartamento e foram curtir uma balada. Chegando na balada, eles estavam com mais 3 amigos, um casal gay e um outro amigo gay. E o que teria acontecido é que a Samira teria ficado curtido a balada bastante com esses amigos e ele teria ficado enciumado. Inclusive, há relatos de que ele ficou muito nervoso nessa balada e que ele teria sido retirado pelos seguranças. A Samira foi embora primeiro sem ele e ele chegou um pouco depois. E assim que ele chegou, começou a sessão de horrores. A Samira conta que assim que ele chegou, ele já deu um soco no rosto dela e ela já perdeu os sentidos e caiu no chão. Quando ela recobrou os sentidos, ela viu que ele ainda estava batendo nela. Então ela pensou: vou me fingir de morta, porque se ele está fazendo isso comigo achando que eu estou morta, imagino que ele não fará se ele achar que eu estou viva. Então, ela se fingiu de morta. Segundo o próprio relato dela, após ela ter acordado, ele ainda desferiu 12 socos no rosto dela. E depois a largou lá e foi embora. Após ele parar com as agressões, Samira relata que ela ouviu pegando a chave do carro e o celular dela e saindo pela porta. Porém, como ela estava muito debilitada e muito assustada, ela não conseguia nem pedir socorro. Ele, por sua vez, fugiu com o carro dela em direção a Santos e ainda pagou o pedágio com o celular dela. Em paralelo a isso, os vizinhos ouviram uma confusão e uma gritaria e acionaram a polícia militar, que quando chegou ao local começaram a interfonar no apartamento, porém ela não conseguia atender. Então eles, achando muito estranho, acabaram arrombando a porta e se depararam com ela desfigurada no chão. Ela imediatamente foi socorrida para o hospital. A Samira sofreu fratura no crânio, nos ossos da face, em toda a estrutura que sustenta o globo ocular, e como consequência disso, ela teve uma perda de 50% da visão e ainda paralisia de toda a musculatura da face. Como eu contei para vocês, o Pedro fugiu com o carro dela e foi em direção à Baixada Santista. Mas lá ele foi encontrado pela polícia e não resistiu à prisão e logo já confessou o que tinha ocorrido. Tem uma coisa que eu achei muito interessante nessa história e que vale ressaltar aqui. Quando o Pedro foi para Santos, ele foi para casa de um amigo. Esse amigo ligou para a mãe dele e falou para ele que ele tinha chegado muito nervoso, que ele inclusive estava com a mão quebrada. Isso tem imagens de câmera de segurança que mostram ele saindo com a mão quebrada. Dá para imaginar o tamanho da violência que foi isso. E esse amigo, então, ele liga para a mãe do Pedro e fala: olha, ele esteve aqui, disse que teve uma briga com a Samira, ele tá com a mão quebrada, então eu tô ligando para te falar. Então a mãe do Pedro aciona a polícia militar e fala: olha, o meu filho estava em tal lugar, no bairro de Moema, em São Paulo, com a namorada, e podem verificar se tá tudo bem com ela? Eu acho importante ressaltar porque é comum a gente julgar, né, a família do agressor, né?
Mas a gente tem que ressaltar quando essas coisas acontecem, porque nem sempre a família do agressor tem esse comportamento, né? Então, só um ponto que eu gostaria de contar aí para vocês que eu achei muito interessante nessa história. Então, ele foi preso em flagrante, ele já passou por uma audiência de custódia e a prisão dele já foi convertida em preventiva por tentativa de feminicídio. A defesa do Pedro alega que ele tem bulimia nervosa, que ele faz uso de anabolizantes e de medicamentos psiquiátricos. Mas, no entanto, a justiça segue com o pedido de responsabilidade penal. Porque, como sempre é moda, né? Eles batem e a culpa é de tudo, menos deles, né? É sempre assim. Esse é mais um caso absurdo de tentativa de feminicídio que eu trago aqui no canal. E é muito triste a gente ver vidas de mulheres super jovens sendo arrancada delas, porque essa menina tem 27 anos, com uma carreira brilhante pela frente. E agora isso aí foi interrompido. Ela vai precisar cuidar da saúde dela, fazer uma reabilitação. E a gente já sabe que não vai ser um processo fácil para ela, né? E ainda temos que torcer para que a justiça não acate essa situação de que, porque ele faz uso de medicação psiquiátrica, se é que faz mesmo, né? E por causa de uso de anabolizante, ele fez isso. Para mim, não justifica. Não é todo mundo que usa anabolizante que agride pessoas, não é todo mundo que toma medicação psiquiátrica que agride pessoas, né? Então, para mim, é uma desculpa que não cola, né? Mas a gente vê de tudo, né? Acho que é importante a gente falar sobre o feminicídio, trazer sempre esse assunto em pauta para que os agressores cada vez mais percebam que eles não terão vez, que nós vamos denunciar e que com certeza todos eles precisam pagar. Lembrando que se você está em situação de risco ou você conhece alguém, você sempre pode acionar a polícia militar ou 181 no Disque Denúncia, pedir ajuda para alguém. O importante é não deixar isso acontecer. Bom, agora a Samira segue em recuperação, vai precisar fazer algumas cirurgias aí de reconstituição ainda, mas a gente deseja que a justiça seja feita e que ela se recupere brevemente. E quanto ao Pedro, segue preso aguardando o julgamento. E aí, gostaram da história? Vocês já tinham ouvido falar nela? Se gostou, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Já comenta aqui pra mim se você conhece algum outro caso de tentativa de feminicídio que, graças a Deus, o agressor não venceu e a mulher sobreviveu. É importante a gente trazer esses relatos de sobrevivência para mostrar que a gente é forte e que a gente consegue superar também, né? E isso ajuda a estimular outras mulheres a saírem dessa situação. Então comenta aqui para mim se você conhece algum outro caso, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha com seus amigos. O meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o fim e até a próxima história!